Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que em 2022, quase 2 milhões de crianças e adolescentes foram vítimas de trabalho infantil no Brasil. Essas crianças, de acordo com o IBGE, tinham entre 5 e 17 anos. E para saber os detalhes, de casos desse tipo aqui na nossa cidade, e como é feito também o combate, eu vou começar agora com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caruaru, o Paulo Augusto. Paulo, bom dia, seja bem-vindo aqui e já conte aí pra gente, Tem registros, vocês têm conseguido mapear esses registros de trabalho infantil aqui em Caruaru? Bom dia a todos os ouvintes. De fato, de acordo com as estatísticas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, esse número tem crescido. Essa é uma perspectiva nacional, Isso é reflexo de algumas situações de vulnerabilidade que vêm se estendendo no nosso país desde sempre, E fazendo um recorte local, Caruaru é uma cidade de interior, do estado de Pernambuco, óbvio, e ainda existe uma cultura muito grande, sobretudo nos locais de zona rural, nos distritos, de utilização de crianças e adolescentes para o trabalho infantil. Essa é uma cultura que vem desde sempre, podemos dizer assim, sobretudo por fazer parte aqui do polo têxtil, haver crianças e adolescentes trabalhando nessa perspectiva também, com maior incidência. E aí, as ações, tanto do Conselho Tutelar quanto do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vem sendo no sentido de monitorar esse trabalho infantil e fomentar, de fato, práticas que retirem essas crianças e adolescentes dessa perspectiva do trabalho infantil, no sentido, não só de punir, que acredito que esse não deve ser o sentido, mas no sentido pedagógico, de desconstruir essa cultura de trabalho para a criança e adolescente e fazer com que eles estejam inseridos em outro contexto, no contexto estudantil, no contexto escolar, que sim, essa é a perspectiva resguardada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição. Criança e adolescente não é o momento ainda de trabalhar, mas a gente sabe que, haja vista as necessidades pessoais das famílias, das composições familiares, ainda é uma prática muito frequente, sobretudo para, vamos dizer assim, aumentar a renda familiar e a família em si conseguir se manter. Paulo, antes, não há muito tempo atrás, mas há um certo tempo, a gente tinha muitos casos, por exemplo, de crianças que iam ajudar os pais na feira, seja a feira de frutas e verduras, a feira da Sulanca. Como é que está hoje essa situação depois dos trabalhos de conscientização, de educação dessas famílias? Como é que vocês têm avaliado isso? Aqui em Caruaru, esse trabalho na feira, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através do AIPET, que são ações estratégicas de proteção e erradicação ao trabalho infantil. É uma equipe, que está em campo em todas as feiras, tanto na Feira da Sulanca quanto nas feiras de bairros, fazendo conscientização e visualizando eventuais situações de trabalho infantil. Então, a gente tem conseguido, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, alcançar essa parcela de crianças e adolescentes que antes trabalhavam na feira. Ainda a gente sabe que é um trabalho constante, é um trabalho permanente, é um trabalho difícil, vamos dizer assim, desconstruir. Como eu falei, essa é mais uma questão cultural e de necessidade. Então, tem que ser um trabalho permanente, de monitoramento, de conscientização, de fortalecimento dos vínculos das famílias com as crianças, na perspectiva de inseri-las em outro contexto, que não o contexto do trabalho. E aí, a gente tem obtido êxito, sim, nas feiras aqui em Caruaru, nessa perspectiva do trabalho nas feiras, através dessas ações estratégicas e sempre, como falei, na visão de mudar essa cultura instalada.
E olha só, de acordo com essa pesquisa que eu citei no início da nossa entrevista, Paulo, quase todos os jovens nessa situação de trabalho infantil exercem essas atividades de forma econômicas e só uma parcela trabalha aí para o sustento próprio, que é geralmente esse pessoal que trabalha na zona rural. Isso torna o dado ainda mais preocupante, né? Porque são crianças que às vezes são arrimo de família. Exatamente. A gente vê, por exemplo, crianças que têm, de fato, outros irmãos, né? Outros irmãos de idade inferior, que às vezes não tem o pai na composição familiar, ou a mãe, e aí a mãe ou o pai solo cuida desses irmãos mais novos, e os irmãos mais velhos saem, de fato, à busca do sustento familiar, sendo arrimo familiar, né? E aí é o momento da gente tentar fortalecer, buscar mecanismos para alcançar essa família, verificar se essa família está recebendo os programas de transferência de renda do governo federal, verificar como é que está essa situação familiar, para que a gente não permaneça nesse caminho, né? Para que a gente mude, de fato, essa cultura. Como falei no início, o trabalho não é de punir, né? De punir, porque às vezes o contexto familiar já é uma verdadeira punição para aquela família. Então, o trabalho tem que ser no sentido de conscientizar e fazer com que as crianças e adolescentes eles saiam desse contexto do trabalho através, obviamente, de ações junto a essas famílias, para que, de fato, o arrimo de família, que é a criança e adolescente, seja inserido em outro contexto, mas que o sustento da família esteja garantido também. E aí, como eu falei, chegando junto, verificando se a família recebe Bolsa Família, que é o programa de transferência de renda do governo federal, se recebe algum outro auxílio, para que sempre a gente consiga superar essas vulnerabilidades sociais. Bom, para quem está nos acompanhando, né, quais são os meios que a nossa sociedade pode denunciar o trabalho infantil aqui em Caruaru, Paulo? Pode ser denunciado através dos contatos do Conselho Tutelar, que aí eu passo para vocês disponibilizam para o pessoal. E sempre existirá um Conselho Tutelar ou um conselheiro ou conselheira trabalhando, né? O Conselho Tutelar trabalha em regime também de plantão, e também podem entrar em contato através das nossas redes sociais, do site da Prefeitura, da Ouvidoria da Prefeitura, do site do Condica, fazer esse relato. Existe uma aba para que seja feito esses relatos. A gente recepciona essas demandas, essas eventuais denúncias e dá prosseguimento aos procedimentos que se encaixarão em cada situação em específico. E quais as penalidades para quem está aí utilizando crianças, colocando elas para trabalhar, ou até mesmo obrigando que essas crianças trabalhem? Se a gente verificar que é uma situação nessa perspectiva da punição, né, existe o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que tem feito um trabalho fortíssimo nessa perspectiva da erradicação do trabalho infantil e vem, de fato, instaurando procedimentos e ações contra pessoas ou pais responsáveis que obrigam crianças e adolescentes a trabalhar, e aí, de fato, eles responderão pelos crimes constantes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte que traz penalidades acerca do trabalho infantil. Perfeito, Paulo. Olha, eu quero agradecer muito sua participação aqui, deixar aqui nosso registro de torcida para que cada vez menos a gente veja casos de trabalho infanto-juvenil na nossa cidade, que as pessoas possam se conscientizar que lugar de criança na escola é brincando, não trabalhando, né? E mais uma vez, já aí um feliz ano novo para você, que 2024 a gente possa continuar aí tratando sobre esses temas e abordando o trabalho do Conselho Tutelar aqui no nosso município. Obrigada, Paulo. Obrigado, muito obrigado. Feliz ano novo para todos os ouvintes, para você também. Forte abraço. A gente conversou com o Paulo Augusto, que é presidente do Condica, né, falando aí sobre o trabalho infantil.